Onde estava Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Alguns dizem que Jesus desceu ao inferno e falou com os mortos e os anjos caídos. Isso é verdade? Naquele dia em que Jesus estava na cruz, Satanás pensou que tinha vencido, que seria o fim. Judas se corrompeu e entregou Jesus. Os homens libertaram Barrabás. Pilatos condenou Jesus à crucificação, apesar de não encontrar culpa nele. Mas sua morte foi apenas o primeiro passo. Jesus suportou tudo o que lhe foi lançado por um propósito. Ele fez isso com humildade e compaixão. Ele poderia ter se libertado daquela cruz, subido aos céus e eliminado todos os demônios que queriam ele na cruz. Mas não, ele não fez isso. Ele suportou o peso dos pecados do mundo inteiro. O Evangelho diz que na cruz, após Jesus dizer, está consumado, inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo foi colocado em um túmulo próximo. Seu corpo físico estava lá, não seu espírito. Seu espírito, no entanto, estava em outro lugar. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Mas onde seu espírito estava nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Veja até o fim do vídeo para entender. A indicação mais clara nas Escrituras vem de sua conversa na cruz com um dos ladrões crucificados ao seu lado. O ladrão pede para ser lembrado quando Jesus entrar em seu reino, e Jesus responde: "Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso." Outro texto é frequentemente mencionado. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz: "Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais anteriormente haviam sido desobedientes, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída." Alguns entendem que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, não estava no paraíso, e sim em algum outro lugar, e fez algum tipo de anúncio aos ali aprisionados. Dentro dessa interpretação, os espíritos aos quais Jesus se dirigiu poderiam ser tanto anjos caídos quanto humanos. Pedro não nos diz o que Jesus proclamou aos espíritos aprisionados. Poderia ter sido uma mensagem de redenção ou uma declaração de sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Efésios 4, de 8 a 10, é outro texto usado nessa discussão. Citando o Salmo 68, versículo 18, Paulo fala sobre Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou muitos cativos. Alguns dizem que Jesus reuniu todos os redimidos e os levou para sua morada permanente no céu. Ou seja, Jesus trouxe todos os outros que anteriormente haviam sido justificados pela fé e os conduziu da morada dos mortos para seu novo lar espiritual. Sabemos que existem diferentes tradições cristãs, com opiniões diferentes sobre esse assunto. Elas são: na tradição apostólica, o Credo dos Apóstolos, que é um resumo das crenças cristãs primitivas, afirma que Jesus desceu ao reino dos mortos. Isso é interpretado não como um lugar de tormento, mas como um lugar onde ele proclamou a vitória e liberou os justos que haviam morrido antes de sua vinda. Este lugar é frequentemente referido como o seio de Abraão ou mansão dos mortos, onde as almas dos justos do Antigo Testamento aguardavam a redenção. A Igreja Católica compartilha dessa visão. Essa visão também é compartilhada pela Igreja Ortodoxa. A visão protestante sobre Jesus descendo ao reino dos mortos pode variar dependendo da denominação específica, mas muitos protestantes interpretam essa passagem do Credo Apostólico de maneira simbólica. Em geral, os protestantes acreditam que Jesus experimentou a morte completa e esteve em um estado de separação da vida, mas não necessariamente em um lugar de tormento, onde ele proclamou a vitória sobre o pecado e a morte. Tudo isso nos mostra que o que exatamente Cristo fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é um mistério da nossa fé. A única coisa que sabemos com certeza é que, de acordo com as próprias palavras de Jesus na cruz, ele foi para o paraíso, mas não se sabe se de lá ele desceu para pregar para os aprisionados. Podemos dizer também com certeza que, tendo concluído sua obra de redenção, Jesus está no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é nessa confiança em Deus que nós cristãos vivemos nossos dias. Devemos cada vez mais estar íntimos com Deus, para que alcancemos no fim da nossa vida terrena a salvação eterna. Por isso, cabe a você agradecer a Jesus por tamanha bondade, pois ele poderia ter simplesmente saído daquela cruz e se libertado daquele sofrimento, mas não, ele preferiu dar a vida por você, para que você tenha a chance de se redimir. Portanto, você assistiu esse vídeo não foi à toa. Jesus te chama para que se arrependa dos seus pecados e alcance sua salvação. Se você agradece a Jesus por tanta bondade contigo, não tenha vergonha de comentar: "Obrigado, Jesus." Compartilhe esse vídeo para levar a palavra para mais pessoas. Isso é uma forma de evangelização. Deus te abençoe e que a paz esteja contigo.